Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Maravilhoso pregar no livro de João. Eu amo este livro. Eu amo a Bíblia, né? Mas tem livros que parece que é você abrindo um baú de tesouro e encontrando joias e joias e joias ali. E assim é o livro de João. Eu sempre recomendei, hoje eu recomendei ao Carlos para ele ler o livro de João. Leia. Parece um livro fácil, e é fácil. Mas à medida que você vai compenetrando-se no livro de João, você vai percebendo que são coisas que não são tão fáceis assim de pegar, né? Mas a linguagem é tão singela, tão maravilhosa, a linguagem de Deus para o povo, que qualquer um pode entender a linguagem que Cristo veio dar vida. Eu tenho, acho que, 3 mensagens neste versículo. E eu trouxe este aqui para os irmãos, porque o assunto é inesgotável. Esse capítulo 6, irmãos, tudo começa com Jesus falando para os discípulos, para a multidão que veio buscar o quê? Buscar comida. Jesus tinha multiplicado os pães e eles querendo pão. É como o mundo é sempre assim, sempre está atrás de coisa para o estômago ou outros benefícios materiais, né? E aí Jesus sempre aproveita a ocasião para despontar um assunto eterno. É isso que ele faz em João. Ele faz no capítulo 3 sobre o novo nascimento. Ele faz no capítulo 5 sobre o fato de que ele veio dar vida. E nesse capítulo ele é impressionante a beleza, a sinfonia da graça de Deus neste maravilhoso capítulo. Porque Jesus se une à divindade. E é o capítulo que ele mais fala sobre a unidade dele com o Pai. Então, queridos, neste versículo nós temos basicamente 2 assuntos. Cristo trata de 2 ressurreições. É o que ele fala em todo o livro de João. E essa ressurreição, olha, deveria ser a coisa mais maravilhosa. Era para a multidão vir ouvir. O que é isso? O mundo corre para a casa lotérica, corre para o estádio de futebol, corre para os bares, corre para os bailes. Era para correr para ouvir a palavra de Deus. Oxalá nosso Deus derramasse uma fome pela palavra dele em nossos dias, que não está tendo. Então, irmãos, o que vem após a morte é a mais grata notícia, porque é vida para sempre. Quem que não gostaria de viver sempre, né? Quando eu passo em Gênesis ali, e vejo a idade daqueles homens, 900, 600, 800 anos, viveram e morreram. E Deus pegou e diminuiu tremendamente. Eu diria que ele diminuiu 90% a idade do homem. De 900 anos, você vive 70, 80 anos. Passou disso, que a Bíblia diz, canseira e enfado. A pergunta aqui é a seguinte: o que acontece quando alguém vai a Cristo? O que acontecerá quando ele partir daqui? Então nós vemos o quanto a salvação está ligada às nossas vidas, da eternidade passada para a eternidade futura. Então, se os irmãos olharem, tem 2 braços gloriosos do Senhor, os 2 braços dele.
ligando a eternidade passada com a eternidade futura e ele no meio, sendo ele o Senhor da glória. É maravilhoso. Então eu vou tratar sobre o poder da ressurreição na salvação. Vamos lá? Primeiro eu tenho aqui, irmãos, os planos eternos de Deus para os pecadores. Como eu sempre falo, eu chamo vocês para olhar a Bíblia. Tá? Esses dias eu estava dando aula para os alunos, eu falei, volte para a Bíblia, senão vocês ficam dispersos. Considere o texto, não o que vocês acham que deve ser. A tendência nossa, aqui no Brasil, de todas as igrejas, todas as pessoas, é ficar disperso e não olhar o que está escrito. A Bíblia nos chama para a gente, veja, Deus está falando, veja o que eu estou falando. Não é Davi Sena, é ele que está falando. É a linguagem do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, veja o que ele diz. Primeiro aqui, os planos eternos dele para os pecadores. O que é que diz? Todo aquele que o Pai me dá. Então, nós estamos vendo aqui um exercício da graça. Os irmãos percebem? Segundo lugar, nós vamos ver as maravilhas da ressurreição espiritual. E, por fim, a ligação que há entre a ressurreição na salvação e a ressurreição de nossos corpos. Primeiro, vamos ver os planos eternos de Deus para os pecadores. Todo aquele que o Pai me dá. Agora, você quer ver como o livro de João é um livro que nos humilha? Veja esse texto. Põe o pecador no pó. Põe a mensagem humanista, arminiana, lá no pó. Joga no chão. Não serve. Por quê? Jesus está dando toda a glória à divindade. Ele se une ao Pai. Esse livro é maravilhoso, porque exalta a glória do Filho de Deus. Por quê? João diz, eis o verbo que se fez carne. Jesus é chamado em João o verbo. Ele entrou no mundo, ele entrou na criação como verbo. E a palavra verbo significa o quê? Ação. Verbo é ação. E ele diz o quê? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. João está cheio disso. Porque é ação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou a ressurreição. E agora, irmãos, veja o que ele faz. Ele liga a salvação com o Pai. Todo aquele que o Pai me dá. A primeira lição que temos aqui há um plano que está desenrolando, que foi estabelecido na eternidade. Então nós temos a seguinte lição. Quando você abre Efésios, você vê que Deus escolheu um povo. E quando você abre em João capítulo, sempre retorno para João, tá vendo? Você percebe lá no capítulo 17, Jesus ora, aqueles que tu me deste. Nota como ele colocou no plural, irmãos. Ele pega todos os eleitos, milhões e milhões. Aqueles que tu me deste. Que maravilha. Está vendo o plano na eternidade como foi feito? Lá em Efésios. Ele vos escolheu antes da fundação do mundo. O que Paulo está falando? Paulo está usando a linguagem inspirada aqui para falar com todos os crentes. Ele vos escolheu. Mas quando você olha para João capítulo 6, versículo 37, ele individualiza. Ele diz o quê? Todo aquele. Está percebendo? O que aconteceu na eternidade, ele vos escolheu. O que acontece agora, aquele que o Pai me dá. Veja como Jesus está
expondo o evangelho aqui e colocando aqueles judeus todos de escanteio. Eu não vim fazer a vontade de vocês. Ele está como que dizendo. Eu não vim caracterizar Israel como uma nação e diferente dos outros povos. Ele diz, ele volta para voltemos para a linguagem dele. Deus amou o mundo. Então ele pega as nações e coloca todos juntos. E aquilo era terrível para os judeus. Eles não gostavam de ouvir aquilo. Eles queriam ouvir que eles eram especiais. Falou, não, eu não vim ao mundo para fazer a vontade de vocês. Ele está como que dizendo, eu também não vim ao mundo para fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós trabalhamos assim, porque foi coisa da eternidade, foi coisas que aconteceram lá, foi o conselho de Deus, a triunidade reunida, indeterminada. Então, ele diz, todo aquele que o Pai me dá. Olha o verbo no presente, irmãos. Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho em plena atividade agora. E não acabou ainda. Enquanto não chegar o último dos eleitos, a igreja não será arrebatada. Vamos lá. Vamos seguindo esta ordem aqui, queridos irmãos. Então, estou nesse primeiro subponto aqui. Então, vamos ver o que deriva disso. Veja, as coisas não funcionam como nós pensamos. Por quê? Porque nós estamos, quando lida com o evangelho, nós estamos lidando com uma vontade que está infinitamente acima de tudo aquilo que nós, aquilo que aqui nós entendemos sobre vontade e decisão. Acima infinitamente. Por quê? Porque tudo está sendo feito segundo a vontade soberana de um Deus glorioso. Tá? Eu me converti porque foi a vontade dele. Não foi minha vontade. Hoje há uma tendência de colocar a vontade do homem em igualdade com a vontade de Deus. Não existe isso. Jesus fala, a vontade do Pai é que todos creem naquele que ele viu. É que os homens creiam. Vontade de quem? Do Pai. Impressionante. Eu creio fazendo a vontade dele. Outro detalhe, irmãos. O Senhor Jesus exalta essa vontade e ele se submete a essa vontade. Os irmãos perceberam? O que ele diz? Todo aquele que o Pai me dá. Então tirou fora a vontade dele. Porque Jesus é homem. E ele podia ter dó. Por que não escolheu fulano de tal? Por que não? Porque nunca o Senhor fez isso, irmãos. A história do Velho Testamento é o Senhor fazendo a vontade, essa interligação entre as duas pessoas e o registro do Espírito Santo. Ele é o repórter da Bíblia e ele relata aquilo. Quem fala no Velho Testamento? Cristo. Quem falou com Abraão? Cristo. Quem falou amei Jacó e aborreci de Esaú? Cristo. Por que ele falou aquilo? Porque é a vontade do Pai. A voz que ecoa na Bíblia, que você pode pela fé ouvir, é a voz do Filho. Ele é chamado o Senhor Deus. E agora, irmãos, vamos lá. Eu passo agora para o segundo subponto. Veja. Toda raça, desde Adão, está submetida a esse controle de um Deus soberano, até o diabo. Não é maravilhoso? Ninguém consegue manipular Deus. Todos, anjos, demônios, o diabo, todo ser, todas as nações, as bilhões de pessoas que passaram, incrédulos, terríveis, malignos, violentos, todos fizeram e até hoje fazem, os incrédulos, a vontade daquele glorioso Senhor. Deus em nada está submetido à vontade de um presidente da República,
ou de qualquer outro presidente, de um rei, e de sociedades cultas ou incultas, de índios, de nada disso. Deus não é pego de surpresa. Todos estão trabalhando dentro dos planos eternos. Deus chamou os dele e colocou todos os ímpios, todos os poderes das trevas para trabalhar, para finalmente executar os planos eternos. Para a glória de quem? Dele, para o bem do povo eleito. Quando a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem, está vendo, irmãos, como o mundo inteiro, toda a criação, todos os anjos, todos os poderes das trevas, caídos no pecado, trabalham dentro de um esquema incrível para que tudo funcione para o bem do povo eleito. Então nada está funcionando para o seu mal. Vamos lá. Se foi antes da fundação do mundo, veja bem, então o mundo foi fundado, veja bem, quando eu tenho um plano de ação, eu quero implantar uma fazenda, eu quero, supomos que eu quero criar gado, eu quero plantar isso, aquilo, então eu trabalho, enfim, em cima daquele propósito, construo uma casa, coloco isso, coloco aquilo, faço tudo. Então, se os planos foram na eternidade, o mundo foi construído para esse objetivo. Irmãos, perceberam? Deus não foi pego de surpresa. Ele não tem plano B. Os planos foram sempre os planos eternos. E sabe o que acontece? Todos os planos funcionam. Vamos para o terceiro ponto, subponto aqui. O texto também nos mostra o quanto os homens, deixados entregues a si mesmos, nada podem e nada querem saber de Cristo. Por quê? Os irmãos estão vendo o texto aí? Todo aquele que o Pai me dá. Então, se o Pai não dá, o homem não quer. Deus opera dessa maneira. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus não falou, talvez virá. Ele disse, esse virá a mim. É o Pai me entregando. Então, queridos, precisa haver uma intervenção divina para que um pecador vá a Cristo. O que isso quer nos ensinar, irmãos? Você sabe de uma coisa? O povo hoje não sabe quem é Jesus. Satanás tem trabalhado tanto para implantar na mente do povo uma irrealidade, uma inverdade a respeito de Cristo. O povo não teme. Se o homem soubesse quem é Jesus. E a Bíblia prova isso, irmãos. Quando Jesus pegou 3 discípulos, subiu para o Monte das Oliveiras, ele queria mostrar quem era ele. Quando ele foi transfigurado, ali estava a glória do Filho de Deus. Olha, irmãos, toda a Bíblia ensinando aos judeus, ensinando a todos, que o que ocorreu no Velho Testamento era apenas uma figura, era igual uma sombra de uma realidade eterna. Davi precisou de um exército de homens valentes para cuidar dele. Jesus não. Levou 3 homens e os 3 tiveram que se esconder diante da glória do Filho de Deus. A justiça dele aparecendo com aquela brancura da roupagem dele, e o rosto dele brilhando como o sol, e os olhos dele parecendo chamas de fogo. A glória do Filho de Deus. Quem pode chegar ali? Eles esconderam. Hoje todo mundo vai para o céu, né? Morre um ímpio, descansa. Você sabe o que é o céu? O céu é a glória de Cristo. O céu é a glória de Cristo. Se o ímpio pudesse chegar e abrir uma portinhola do céu para ele ver, ele cairia tombando ali. Ninguém pode contemplar a glória do Cordeiro.
É por isso que nós estamos sendo trabalhados de glória em glória, e até chegar aquele momento do corpo glorificado, e nós seremos semelhantes a Ele. Tem que sair deste corpo de imundície para ver o Senhor e conversar com Ele. Então, em quarto lugar aqui, Cristo não espera e nunca esperou que os homens tivessem qualquer intenção neles, mesmo de irem para Ele. Nunca esperou. Nunca o Senhor. Essa ideia de que Cristo está esperando. Ele quer. Não. Cristo não está esperando. Ele que age. A salvação é o dia do poder dele. Quando Cristo quer operar maravilhas, ele entra nos bares. Ele entra nas casas. Ele tira pessoas de lá. São pecadores mortos. E o Pai vai entregando. Chegou o momento, é a glória dele. Quando há um avivamento, quando há o poder de Deus derramado em nosso meio, pecadores começam a vir, começam a sentir seus pecados, começam a confessar. Quem poderá me salvar? Eles começam a chorar. Tem pessoas que choram devido à abundância terrível de pecado. Porque é Deus operando. Se ele não chamar, ninguém vem. O mesmo Senhor que salva é o mesmo que endurece o coração para não salvar ninguém. E ele é glorificado nisso tudo. Vamos para o segundo ponto. As maravilhas da ressurreição. Todo aquele que o Pai me dá. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, há um trabalho aqui que supera tudo e revela o quanto Deus opera nas impossibilidades. O que é isso que Davi Sena está querendo pregar? Será que eu quero usar a linguagem profunda? Não, nada disso. Estou tentando ver como Deus opera nas impossibilidades. Sempre Deus operou em impossibilidade. Onde não tem, onde tem as possibilidades são dos homens, Deus não age. Ele opera onde tem que ter milagre. Como assim? Vamos lá. Primeiro, há um trabalho aqui que é chamado o encanto da ressurreição. O que é isso? Nós aprendemos no capítulo 5 de João, onde Jesus, quando ele cura aquele coxo, o paralítico, e eles falam, por que o senhor está fazendo isso no sábado? Ele fala, meu pai trabalha até agora. Você lembra da criação? Quando ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, os judeus levavam aquilo a sério. Tem que ter descanso. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram sabatolatria. Eles criaram um sábado de idolatria. E Jesus falou o quê? Meu pai não está descansando. Ele não está sentado lá. Eu fiz o trabalho, entrou o pecado, e agora não deu mais certo, não. Eu fiz tudo perfeito, e agora entrou o pecado. Não, meu pai trabalha até agora. É o capítulo 5 de João. O que ele queria dizer com isso? Impressionante, irmãos. Sabe o que entrou com o pecado? Deus não veio para restaurar um braço torto, uns olhos fechados porque nasceu cego. Ele não veio para isso. Ele veio ressuscitar mortos. E esse é o trabalho maravilhoso e encantador no Evangelho. É porque Deus pega um pecador morto no pecado. Então, meu amigo, você que ouve a verdade, você está no pecado, lembra, você é morto. Seus olhos não funcionam para Deus, sua boca é muda para Deus, seus ouvidos tapados, você não consegue ouvir, suas mãos só funcionam para o pecado, seus pés só trilham o caminho para o pecado, todo o seu corpo, todos os membros, 100% dos membros do homem no pecado, funcionam pelo poder da morte. Mas você, pastor,
Eu conheço tantas pessoas que estão na igreja, se foram salvos, foram ressuscitados. Se não, Satanás é incrivelmente esperto para colocar mortos na igreja. Ele sabe como fazer com que o morto abra a boca, o morto canta, o morto vê, ele abre os olhos assim, tudo morto. Tudo funciona dessa maneira. Cristo não. Quando ele opera a salvação, ele chama da morte para a vida. Vocês querem ver? Eu vou mostrar. Então, afinado com a palavra de Deus, volte para João, capítulo 5. Eu poderia mostrar o capítulo inteiro, mas nosso tempo não dá, que aí levaria muito tempo. Mas observe, irmãos, as duas ressurreições aqui. Primeiro, o versículo 24. Veja o que diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aí o que ele diz? Não entra em juízo. Uma vez que você tem vida eterna, você não entra em juízo. Mas, agora, olha o que diz aqui. Passou. E o verbo passar aqui, queridos irmãos, está no tempo perfeito na língua grega. Na língua grega, o tempo perfeito significa algo que foi feito de uma vez por todas. Nota, passou, eu poderia colocar, passou de uma vez por todas da morte para a vida. E agora, será que o povo que entende que vida é apenas, ele agora é crente, mudou de igreja? Não, é da morte. Não está colocando a morte como um símbolo, como uma figura de linguagem, é morte mesmo. O salário do pecado é sempre a morte. Mas nota o que ele diz. Versículo 25, que vê a profundidade dessa doutrina. Em verdade vos digo. Nota que ele fala em verdade, ele só fala isso em João. Mateus, Marcos e Lucas, ele fala uma vez só. Em João ele fala duas vezes, porque ele está colocando a autoridade dele e a autoridade do Pai. Em verdade vos digo, que vem a hora. E a hora que ele acrescenta? E já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Os irmãos estão percebendo aqui? E eu tenho aqui algo para falar para os irmãos em sentido prático. O que é isso? Quando Deus opera maravilhas, quando é que Deus começa a chamar os mortos? Olha, primeiro, a igreja deve ser uma igreja voltada para Deus. Todos os crentes, santificados. O pastor também. Tá? Se o pastor não é usado por Deus, manda ele embora. Vidas cheias do Espírito Santo. Quando nós pregamos e a palavra não sai meramente de minha boca, sai da boca de Deus, então traz resultados gloriosos. A palavra que sair da minha boca produz. Está vendo aqui o poder de Deus? Quando Deus usou aqueles grandes homens, Jeremias, Isaías, as palavras daqueles homens eram palavras que saíam da boca de Deus. Deus estava apenas usando aqueles homens como instrumentos verbal dele. Então, queridos irmãos, é o encanto da ressurreição. Vocês falam, pastor, é verdade, mas aquela pessoa não está viva? João não está vivo? Maria não está viva? Espera, está morto. Eu vou mostrar algo mais para os irmãos. Vamos para Efésios capítulo 1. Eu vou colocar aqui algo para não perder João capítulo 6. Né? Mas eu quero que os irmãos vão comigo para Efésios capítulo 1. Eu não sei se vocês acharam, mas observe. Olha a oração de Paulo aqui. Versículo 15. Olha como Paulo orou. Ele não orou para Deus dar emprego.
Ele não orou para Deus curar os irmãos da igreja. Ele orou, sabe para quê? Por isso, versículo 15, também eu, tendo ouvido a fé que há no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Qual era o propósito? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? O espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se nós pudéssemos colocar isso agora para o nosso entendimento, a iluminação, Deus, aquela igreja está tão cheia de amor uns para com os outros. Nota-se a presença do Espírito Santo naquela igreja. Olha como os irmãos são maduros, olha como eles odeiam o mundo, olha como eles são unidos, como eles buscam o bem espiritual um dos outros. Veja, Senhor, então conceda para eles o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui Paulo está falando, eu estou orando para Deus dar o entendimento dessas coisas eternas. Agora, veja o versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Não esses olhos aqui, não. São os olhos do coração. Para saberdes, incrível, qual é a esperança do seu chamamento. Porque Deus chamou Solange, porque Deus chamou Maria, porque Deus chamou Antônio, porque Deus... Ele falou, por quê? Qual foi o propósito? Qual a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O que é que virá para os crentes? O que é que eles vão ter lá na glória eterna? O que é que está esperando? Então, Deus não está trabalhando em vão. Ele não está brincando de religião. Não, ele está chamando mortos. Você já imaginou, queridos, o que é que ele faz? Então veja o versículo 19. Presta atenção. E qual, ele continua o assunto, os irmãos estão vendo? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que é isso? Os irmãos perceberam que tem 4 palavras nesse versículo que revela o poder de Deus em ressuscitar? Os irmãos, imaginem alguém chegando no cemitério Bom Pastor. Eu quero tirar um parente meu lá. O que ele teria que fazer? Primeiro, é impossível. Segundo, ele teria que estudar todas as formas de saber como colocar energia aqui, fazer as mãos funcionar, a boca falar, os olhos abrir. Os irmãos sabem o que é isso? A Bíblia usa 4 palavras que demonstra o poder incrível de Deus em ressuscitar mortos. Veja, versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder? Eu teria que parar lá em casa para preparar tudo isso para dar mais esmiuçado. Mas nós temos aqui poder, eficácia, os irmãos estão vendo? Força e outro poder. Só que essa última palavra, poder, não é a mesma palavra. Então tem 4 ligações, 4 forças que Deus opera para ressuscitar alguém. Agora, sabe como é que ele fez isso? Deus nunca opera sem mostrar que foi o que ele fez com Cristo. A morte de Cristo é a minha morte, a ressurreição de Cristo é a minha ressurreição. Então todos os eleitos de Deus serão tirados da cova do pecado de uma maneira impressionante no poder sobrenatural de Deus para trazê-la à vida. Com 4 forças. Olha, irmãos, aqui tem a força que dá energia, a força que domina e arrebenta o poder da morte, a força que dá autoridade, que ordena saia.
e a força que domina. São 4. E agora, irmãos? Foi isso que Jesus fez com Lázaro? Quem vai entender? Quem chegou lá para ver como foi a maneira, como tudo foi trabalhado dentro do sepulcro para que Lázaro se erguesse dali, todo já o corpo em decomposição, cheirando mal. Como foi? Aqui, ó. Quem foi que falou? Foi o verbo que se fez carne, o verbo que veio para da vida. Lázaro, sai para fora. Foi suficiente. É assim que ele faz com os pecadores. Maria está no pecado? Tá. Sua boca está no pecado. Seus olhos estão no pecado. Seus pés andam no pecado. Suas mãos funcionam no pecado. Mas quando há o chamado do Evangelho, o milagre acontece repentinamente. De repente tudo muda. Todo aquele que o Pai me dá. Os irmãos lembram do ladrão na cruz? Aquele processo foi instantâneo. Aquele moço estava junto com seu colega, zombando de Cristo. Zombando, querendo que ele descesse da cruz e tirasse ele. Mas quando o Espírito de Deus abriu os olhos, foi rápido. Abriu a boca. Fez mover o corpo todo. Entrou ali o poder supremo do Espírito de Deus, operando vida, que tudo acordou nele, que ele olhou, ele não viu um mero homem, um salvador mundano, ele viu quem? Ele é o Messias, ele é o Salvador. Lembra-te de mim, Senhor, agora! Todo aquele que o Pai me dá. Que trabalho glorioso. O Pai escolheu, o Espírito opera a vida chamando, e o Filho na cruz fez tudo por eles. Olha, irmãos, há uma diferença impressionante e o trabalho de Deus nos pecadores com o trabalho imitador do diabo. O que está acontecendo hoje, o grande imitador, que é o diabo, ele está tentando imitar crentes. E tentando imitar. Eu sou evangélico, eu sou também, eu oro. É todos mortos tentando, Satanás usando para mostrar que eles cantam, que eles oram, que eles... É um trabalho terrível. Eu imagino Satanás cansado de tanto pegar gente para imitar, dizer que são crentes também. O trabalho, entretanto, de Deus, ele dá vida. O trabalho de Satanás, ele imita a vida. O trabalho de Deus é dar vida em Cristo. O trabalho de Satanás é dar vida numa religião. Então, queridos, o trabalho de Satanás é reconhecido como sendo farsa, enquanto o trabalho de Deus é visto como algo espantoso, encantador, porque os homens, alguns, eles não estão indo na igreja, não tem indo atrás de pastor Davi, nem de outro pastor, eles vão a Cristo. Quando Deus dá vida, ele entrega ao Filho. Quem é Jesus? Ele morreu por mim. Os irmãos lembram aquele eunuco, quando sentou ao lado de Filipe, sentou ao lado dele, quando ele mostrou Isaías 53, que ele entendeu, ele se converteu, ele queria saber quem é aquele, quem é esse? Nós temos um hino do cantor, ó Jesus, achei descanso em teu terno coração. Está vendo? Está vendo o noivo encontrando com a noiva? O trabalho de Deus é em dar pecadores a Cristo. Será visto como algo avassalador. O mundo gosta do sistema evangélico de hoje.
O mundo gosta da religião da nova era. O mundo gosta dos louvores da nova era. O mundo gosta, mas o trabalho de dar vida é algo que avassala, traz terror para o mundo. É a coisa mais terrível é ver um homem se convertendo, dando as costas para o mundo e indo para Cristo para segui-lo. O mundo não consegue entender. Então, o trabalho de Deus traz festa aos anjos e traz terror para o reino do diabo. Então, queridos, já imaginou se eu pudesse dar vida? Se eu pudesse chegar no cemitério e tirar pessoas de lá? Seria aterrorizante, né? Todo mundo. Mas nós, queridos, o Evangelho é Deus entregando o morto para Cristo. E ele chamado. Maravilha! Nosso Senhor está mostrando que essa vontade operante do Pai neste mundo, que ele veio para que essa obra acontecesse por meio de quê? Por meio da sua morte na cruz. Então, queridos, a morte de Cristo não trouxe morte. Quando o homem morre, ele traz o odor de morte. Cristo trouxe na sua morte, ele trouxe o cheiro de vida, porque ele destruiu, o autor da vida, na morte dele, destruiu com um só soco, ele destruiu o poder da morte. A morte dele não foi resultado do pecado. A minha morte é resultado do meu pecado. Mas a morte de meu Senhor não foi resultado do pecado dele. A morte dele é resultado da humilhação dele em pegar os meus pecados e receber todos os meus pecados sobre si. Por isso, a morte dele trouxe vida. Vamos para o último ponto aqui. A ligação que há entre a ressurreição na salvação e a ressurreição dos corpos. Primeiro, seguirá o mesmo comando vindo daquele que ocorreu na morte de Cristo e na ressurreição. Como assim, pastor? Veja bem, querida igreja. Observe a ligação que a Bíblia faz. A cruz nos ligou na salvação. A ressurreição nos ligou à ressurreição final. Os irmãos perceberam? A cruz nos ligou na salvação. Então, veja bem, ninguém terá ressurreição final se não houve uma ressurreição antes. Tem duas ressurreições. A primeira, quando o pecador vem, tirou da morte para a vida. Esse, ele diz, eu não lançarei fora. Eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem, então não adianta, amigo, se você não se converteu a Cristo, se não recebeu a vida que há nele, você também não vai receber outra coisa, senão o lago de fogo. Duas ressurreições. Qual foi a primeira? Fui tirado da morte para a vida quando fui chamado pelo Evangelho. E depois vai ligar com o meu corpo. Deus tem essa combinação. Ele interessa pelo meu corpo? Claro. Foi ele que fez. O pecado entrou. Então, primeiro o Evangelho lida com a alma. Depois lida com o corpo. Está vendo? Primeiro a ressurreição tirou da morte para a vida. E depois tirar, dando novo corpo na ressurreição final. Para um corpo de glória para sempre. Então vamos lá. A cruz nos ligou a isto. O que importa agora, quais são os sinais? Os sinais vitais da fé em Cristo. Os mortos espirituais vão ser jogados corpo e alma no abismo. Não tem jeito. Eu vejo o mundo hoje com esses enfeites religiosos, com esta programação do anticristo. Está falando, todos vão para o céu. Todos, é a linguagem ecumênica dos últimos dias, irmãos. Todos vão para o céu. Não tem inferno, não. Deus é Pai de todos. Se não houve a ressurreição dos mortos, ouvindo o Evangelho, seu destino é o lugar dos mortos. Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos.
tem que ter a vida que há no Filho para que tenham corpos de glória. Outro detalhe. Seguirá também o mesmo comando da ordem. A graça que operou no chamado à salvação e a ordem divina para a ressurreição. Voltemos então para João, lá. Agora, voltando para o capítulo 5, novamente. Nós estamos chegando ao final aqui, queridos irmãos. João, capítulo 5. Veja o que ele fala. Primeiro, os irmãos percebem, capítulo 5, versículo 25. Os irmãos percebem que a ressurreição, quando houve o evangelho, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. O pecador vem porque Cristo chama. Se ele não chamar, não vem. Não adianta, o pastor Davi pode chamar, pregar, falar. Se Cristo não chamar, ele não vem. É vinde a mim. O evangelho tem que proclamar isto. Agora, ele diz o que no final do versículo 25? E os que ouvirem, viverão. Veja bem, irmãos. Aí está. O irmão aqui traz 10 pessoas para ouvir a mensagem. 3 pessoas daquelas 10 ouviram. Os outros ouviram? Ouviram. Mas não foi o ouvido de obediência. Os 3 que ouviram é porque a verdade passou, foi furado esse ouvido e chegou ao coração do pecador e ele se entregou a Cristo. E quem ouvir, os que ouvirem, viverão. Agora vamos para outra ressurreição. Olha o versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, do Filho, né? E sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Pronto. Está bem definido. Né? Então vamos lá, irmão. E agora, para chegar ao final desta mensagem, há uma ligação entre as duas ressurreições agora. Tá? Você é crente? Houve a primeira. Então virá a segunda. Você pode ter certeza, se houve um encontro com Cristo aqui, você ressuscitará. Está vendo? Se tem vida em Cristo aqui, terá vida lá no corpo seu. O corpo seu agora, do crente, do salvo, é um corpo de morte. É chamado em Filipenses o corpo da humilhação. Mas depois é um corpo de glória. Está vendo aqui? Se houve a vida aqui em Cristo, haverá vida no corpo depois. Está vendo aqui? Irmãos, que ligação há? Então tira toda a esperança de alguém que não se converteu. Se você não se converteu, você não tem vida. Você tem a vida em Adão. Isso não serve para Deus. A vida em Adão é morte. Precisa ter a vida que há no Filho. Vamos lá. A fé que nos ligou na salvação brotou viva a esperança da glória. Lembra que eu preguei aqui sobre Colossenses, capítulo 1? Cristo em vós, esperança de um mundo melhor? Não. Esperança que eu vou ter dinheiro? Não. Esperança que eu vou ser ricão aqui? Não. Esperança da glória. Está vendo? A mesma fé que operou a salvação, ela enche o coração, enche o peito do crente de uma esperança, de uma glória eterna. Eu sei em quem tenho crido. Há uma firmeza nessas declarações dos crentes. Ok, vamos lá. O poder atuante do pecado faz com que nas tentações encontremos o sabor da ressurreição. Que é isso? Mas nota, irmãos, como uma coisa maravilhosa. Quando os crentes estão passando por tribulação, por angústia, por sofrimento, por dores, sabe o que acontece? Ali está, irmãos, ali está o sabor de quê? Da ressurreição. O que a Bíblia diz lá no Salmo? A noite pode ser terrível,
mas vem uma manhã de glória. Os irmãos perceberam? Quando José passou pela masmorra lá, quando ele fugiu daquela mulher, aquela fuga dele significa morte. Aquela colocação dele lá na prisão, sepultamento. Quando ele saiu de lá, ressurreição. Os irmãos perceberam? Em todos os detalhes, querido, quando você está passando por provação, passou firme, confiante no Senhor, você enfrentou essas três coisas. Morte, morrer com Cristo. Passou por tristeza. Amigos seus não gostam mais de você. Satanás vem lhe atacar. E você se sente lá embaixo. Angústia vem. Mas depois, tudo resulta em que alegria. É o sabor da ressurreição, antes da ressurreição. Os irmãos perceberam? Em toda fase da vida do crente, há essa experiência até que a morte vem. Os irmãos podem perceber, lá no Salmo 91, há três aspectos ali da presença de Cristo, da presença do nosso Deus. No dia que ele se converte, no enfrentar o diabo e no enfrentar, quando vier as aflições, eu estarei com ele. Ele clamará e eu lhe glorificarei e darei vida eterna para sempre. Olha, irmãos, e o sofrimento que passamos aqui tende a desmanchar ainda mais as desgraças ocasionadas pelo pecado em nosso corpo. Um garotinho perguntou à menina, ela tinha aquele problema de uma costa muito larga, muito grande, tá? Parecendo, sei lá, é difícil explicar. Por que isso? Aquela menina cristã respondeu, isso aqui um dia Deus vai abrir e vai transformar em asas e eu vou voar. Olha, queridos, e finalmente as belezas da ressurreição aparecem como? Santidade de vida. Quanto mais eu pareço com Cristo, mais a beleza da ressurreição aparece. Os irmãos viram Estevão, quando o Espírito de Deus lhe deu coragem, quando ele expôs o Israel do Velho Testamento, o Israel ingrato, no capítulo 7 de Atos. E quando ele falou, chamou a atenção, ímpios, rebeldes, vocês sempre foram rebeldes contra o Espírito. O que a Bíblia diz? Que aqueles homens olhavam para o rosto de Estevão, como fosse um rosto de anjo. O que é isso? A experiência antecipada da ressurreição. Queridos irmãos, comecemos a andar em santidade. E o mundo fica assustado. O mundo é um lugar de mortos. Os crentes têm vida. Os crentes estão pré-anunciando o que será no céu. Está mostrando aqui. Ó a glória, ó a justiça, ó a beleza, ó o amor, olha a bondade, olha a graça. Quem são esses? São os santos dos céus na terra. E agora, você é pecador que ainda não se converteu a Cristo. Venha a Ele. Que maravilha da eternidade tem para você. São maravilhas eternas. Cristo veio dar vida, e vida para sempre, e vida que perpassa esta vida, vida que joga fora, lança a morte, e abre a ponte que liga para o céu. Venha Cristo agora. É o perdão dos seus pecados. Tudo foi feito na cruz. E foi feito para quem? Para pecadores arrependidos, humilhados, quebrantados. São esses os pecadores que ele chama. O Senhor aplique a sua palavra.